Vamos falar sobre qualificação profissional para Portugal. É muito comum nos nossos vídeos aqui no dia a dia, quando a gente coloca um vídeo e sai aquela repercussão lá nos comentários, né, quando o assunto tem a ver com brasileiros vindo para Portugal para tentar um emprego, com esses novos vistos, com essas novas oportunidades que estão tendo. É muito comum ver pessoas, os nativos aqui, alguns portugueses, vão lá no comentário e colocam a seguinte situação: Portugal precisa de mão de obra sim, mas com qualificação profissional. Galera, rapidinho, a gente está com outro canal, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, que a gente fala sobre opinião, reflexões. Sabe aquele assunto que você pensa, mas não fala? É justamente sobre isso, tá? Então dá uma passadinha lá, tá? Se gostarem, se inscreva e deixe seu like, ok? Valeu! A gente já está aqui há algum tempo, a gente já está aqui trabalhando em Portugal durante alguns anos. Lógico que eu estou num local específico, né? Não viajo Portugal para lá e para cá o dia inteiro, mas a gente percebe algumas coisas no dia a dia. Você lê, você conversa com um amigo, você conversa com o próprio português e você acaba criando uma noção de como está esse mercado de trabalho. Quando alguém fala que os imigrantes têm que vir para cá com qualificação profissional, é muito romântico, é muito bonito falar isso. Porém, ao meu ver, minha opinião, a realidade do que está acontecendo aqui hoje é um pouco diferente disso, correto? Porque essas profissões às quais eles se referem, que a pessoa que tem que ter uma boa qualificação profissional, o que ele está querendo dizer com isso? Quem estudou, quem fez um curso técnico melhor, quem fez uma faculdade, quem fez uma universidade, quem tem alguma experiência em áreas de trabalho diferenciadas, não é isso? É isso que a gente subentende. E o que está acontecendo aqui? Geralmente, o nativo daqui, o português, ele não exerce as funções mais simples, mais pesadas, mais trabalhosas, ou seja, na parte de limpezas, na parte de obras é uma minoria de portugueses, não vou dizer que não tenha, porque tem, e em outras tarefas, como mudança, né, transporte de mudança, essas coisas todas. Mas é uma minoria, porque essas vagas mais sofisticadas, elas geralmente já estão ocupadas por pessoas daqui, né? Os portugueses geralmente ocupam essas vagas mais sofisticadas. Eu vou abrir aí uma exceção para a área de tecnologia da informação, que é uma das que fura um pouquinho essa bolha aí. O brasileiro às vezes chega aqui e consegue sim emprego e consegue ter uma renda melhor, isso é verdade, porque é uma área que talvez não se exija tanto com essa coisa da equivalência, da validação de diploma, igual as outras áreas exigem. A pessoa que se forma, às vezes, em outro país, ela gastou um tempo, ali 4, 6 anos se formando, ela pagou todo mês a mensalidade ali da faculdade, seja lá o que for, e ela teve um gasto para se formar. E quando ela se forma, o que ela tem em mente? Tentar recuperar o investimento que fez, ou pelo menos passar perto, né? Lógico que para isso ninguém de imediato nos primeiros anos consegue recuperar aquilo que gastou. Porém, aqui em Portugal, essas funções aí que exigem qualificação, nem sempre paga um ordenado, um salário equivalente àquela função. E, para piorar um pouco, tem também o problema do custo de vida aqui em Portugal, que está bem acima. Há pouco tempo, o governo português estava oferecendo oportunidade para médicos brasileiros que quisessem vir trabalhar em Portugal, com, na ocasião, um salário de, acho que, 2.800 euros. Gente, para um médico formado no Brasil e tendo a realidade de custo de vida em Portugal nos dias de hoje, esse valor, ele torna-se, se o médico for atuar nessa região de Lisboa, isso vira um valor irrisório, porque
ele vai pagar aí de IRS, aí, ele vai fazer um desconto aí grande de IRS, 2.800 euros. Que ele venha sozinho, sem esposa, sem filho, e optar por morar em um T1, que é um imóvel de 1 quarto, ele não vai pagar menos de 1.000 euros num quarto em Lisboa. Aí já cai bastante o IRS, o valor da renda, aí vem a alimentação, vem uma série de coisas, esse salário vai encolher, vai achatar. Então, vai ficar muito incompatível com as pretensões dele. E, em muitos casos, alguém em início de carreira, sendo médico no Brasil, estará numa situação um pouco mais confortável em relação a isso que eu falei, devido aos custos talvez serem menores. Então, quando alguém entra lá no comentário e coloca isso, eu acho assim que a pessoa tem que parar para refletir um pouquinho sobre isso, né? Os portugueses jovens que se formam, que têm qualificação profissional, eles não permanecem aqui em Portugal, a maioria deles. Não estou falando que são todos, né? Porque aqui, o pessoal que assiste o vídeo aqui costuma ser extremamente literal. A gente fala aqui de um jeito, né, gente, que é uma predominância, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui, é uma predominância, a gente não está aqui dando dados estatísticos, estou falando experiência, daquilo que a gente vê no dia a dia, ouve. Então, o jovem se forma, muitos deles vão para países igual a Bélgica, Luxemburgo, França, Inglaterra, e não ficam em Portugal. Portugal perde essa mão de obra qualificada. Isso é um termômetro, é um sinal de que a coisa não está tão fácil assim para quem tem essa formação toda aqui. Em contrapartida, na minha opinião, a pessoa que às vezes quer empreender aqui em Portugal, talvez seja um pouco mais fácil do que no Brasil. Ah, Jorge, mas que papo é esse? O cara vai sair daqui, vai para Portugal e virar empresário? Para de conversa. Gente, evidentemente que eu não estou falando que o cara vai chegar aqui e vai montar um Mercado Continente, um Pingo Doce, vai montar aí um Burger King. Não é isso. Quando a gente fala aí de empreender, a gente está se referindo aí a pessoas simples que chegaram aqui, né, talvez a princípio pensando até em ficar mesmo como empregado e ter aquele ordenado mensal certinho. A gente está falando dessas pessoas, tá? E que às vezes montam uma empresa pequena com 2, 3 funcionários e consegue ter uma renda melhor. É isso que a gente está falando, quero deixar isso claro, ok? Então, mas para a pessoa, quem sabe conseguir aí seus 2.500 por mês, que... Não, para você ter uma vida um pouquinho mais tranquila, vamos colocar assim. Me apagou uma luz aqui agora, mas vida que segue. Então, gente, eu falo com vocês o seguinte, quer vir para cá, você venha, mas não se iluda com essa coisa de qualificação profissional, porque você pode se frustrar. Muita gente vem, se formou, conseguiu um diploma de uma faculdade, alguma coisa assim, chega aqui, fica esperando a validação, fica esperando a equivalência do diploma, isso às vezes é um processo demorado, acaba demorando a ficar pronto, e a pessoa assume outra tarefa mais simples e vai trabalhando ali porque ela precisa sobreviver. E conclusão, muitas vezes nem chega a atuar naquilo que se formou, né? A verdade é essa. Esse foi o recado de hoje, agradeço vocês pela atenção, beijo no coração.